Tudo é mental ou tudo é mentira? A gente sempre, busca tentar entender a causa das coisas dentro do espiritualismo, não na vida comum. Vida comum todo mundo aceita, né? O presidente que tem, o partido que tem, o time que tem, né? A vizinhança que tem, a família que tem, mas estão sempre querendo consertar isso, né? Como se pudesse. E também, né, clamam por uma individualidade, tipo assim, eu tenho a minha casa, né, o meu registro empregatício, eu tenho a minha família e eu faço o que eu quiser dentro, né, do meu latifúndio. Só tem uma coisa, quando você arregaça o som nas suas festinhas, né, particulares, domiciliares, quando você briga, né, fala alto, abre a descarga, como acontece, né, umas proibições bem interessantes que acontecem na Europa, que não acontece aqui, né? Você não pode nem abrir a descarga da latrina ali, você não pode nem fazer a higiene da sua casa, porque incomoda as outras individualidades. Então, como assim você é individual? Né? Já é uma ilusão, porque se você está fazendo, por exemplo, essa pessoa que está saindo de moto, ela está o tempo todo com a moto, né, como se fosse um carro velho, em que você tem que ligar ele para esquentar. A moto é nova. Vai para lá e para cá, né, tipo para estrear a moto. Eu estou ouvindo e você está ouvindo nesse próprio vídeo. Então está me incomodando. Por quê? Porque a individualidade dele está invadindo a minha. Então é uma ilusão que você está fazendo tudo o que quer e não está incomodando ninguém. Quando no contrário, na prática, você está incomodando. Porque há outros alguéms. Isso já é uma prova da ilusão que você não é individual. Você é um coletivo. É um bolsão chamado humanidade. Ok? Todo mundo nasceu, tem direitos, mas o direito de um tira o direito de outro. Outra coisa é que a própria ciência, essa ciência que não é consciência, ela não sabe tudo nem pode. É uma consciência desfragmentada, mas já ajuda para nós entendermos certos processos, né, que a gente vai chamar de psicológicos. Por exemplo, há uma pesquisa muito interessante, importante, para provar, né, na prática isso que eu vou falar aqui, em que tudo é mentira, né? Então, se é mental, é mentira. Mentira é algo que vem da mente. A mente distorce a realidade. Na verdade, ela o tapa, e tudo é mental. Por quê? Porque o mental é semente. Tudo que vem de semente, né, um ser humano, um animal, que vem de um óvulo, que vem de um sêmen, vem de uma semente, as plantas, tudo mais, são ilusórios. Por quê? Porque são mentais. Teve que ser pensado, não existia para sempre e não vai existir para sempre. É feita uma experiência assim. Coloca-se um paciente diante de um pedaço de bolo. Ele pode estar, inclusive, saciado, recém ele saiu da refeição. Com a imagem do bolo, vai acionar no cérebro, em um ponto específico, como se você estivesse desgustando o bolo. Quando a pessoa ir e provar do bolo, ingeri-lo, a mesma área vai ser acionada. Então quer dizer o quê? O que é a realidade? Vocês entenderam por que tudo é mental, portanto é mentira? A mesma sensação de olhar para o bolo e comer o bolo é a mesma, porque a mesma área do cérebro vai ser acionada, sem nenhuma diferença. Então, qual é a diferença entre eu comer, tocar, ver, ouvir, sentir, sentir o odor, inclusive, e eu, por exemplo, fechar o olho agora e imaginar um lugar com seu cheiro, com seu visual, com seus sons, imaginar a natureza, por exemplo. E eu até sinto quase que um toque. Mas eu estar lá e tocar, e eu imaginar, sendo que daí ali não está o concreto daquilo que existe fora,
Então, o que é verdade, gente? O fora é tão ilusório quanto o dentro. Percebo, digamos que uma bomba atômica, né, em cadeia acaba com esse planeta. Nossos corpos vão se deteriorar, né, se carbonizar. O que vai sobrar? Né, resquícios de DNA ou não, possa que não, né, todo o registro seja apagado, mas digamos que sobre, né, fragmentos, né, palpáveis, células, por exemplo. Onde é que está você dentro daqueles milhões de células mortas? Aconteceu, por exemplo, um evento aqui trágico no Rio Grande do Sul há alguns anos, né, tal Boate Kiss, foi em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, em que entre as pessoas, né, que tragicamente, é lamentável, foram, né, bem jovens, ceifadas, carbonizadas, não se sabia quem era mulher, quem era homem. Eu já citei isso muitas vezes para você entender o que somos nós. Essa é a pergunta. Não se encontra. E num desastre atômico fica muito pior ainda, porque até o próprio DNA é danificado. Então, qual é a verdade? Né? O que é verdade e o que é mentira? Qual é a diferença entre um sonho e o que a gente chama de realidade? Não estamos sempre sonhando acordado com a casa que talvez nunca vai ter, que não mereça ter, com o carro do ano, né, que se você tiver vai atrapalhar o karma, o seu dharma, porque você pode bater esse carro, né? Batalhar uma vida toda para ter uma vida confortável e pagar para ouvir pessoas que dão orientações, né? Ir nas religiões e pedir ajuda, gente, não vai mudar o fato que tudo que começa termina. Já é mais uma ilusão, e a gente não vê como ilusão, a gente vê como sobriedade. E outra coisa, a doença, né? A gente quer resolver a doença. Um corpo em contato com as coisas, tudo pode acontecer, ok? E se é tudo mental, onde é que se encaixa, por exemplo, o ato sexual? Você acha que o ato sexual ele é físico? É o resultado de atrito, de estímulos em certas áreas do baixo ventre, áreas sensíveis? Não é, gente. O plano físico ele não gera nada, ele é efeito. Nós temos a doença psíquica de tentar explicar causas no efeito. É o que a ciência está tentando fazer. E por isso que ela não chega muito longe. Aonde que começa? Vejam, aí vai começar lá no exemplo do bolo, né, a experiência científica. A mulher formosa que está passando, sensual. Ele não está tocando na mulher. Por que ele pode ter uma ereção, gente? Como esse canal ele não é kids, a gente pode falar abertamente. Peço até desculpas às moças que ouviram, mas para vocês entenderem como você funciona. Não vai ter outro jeito. Ok? Todo mundo que veio para cá explicar alguma coisa não chega no direto. A gente precisa de experiência direta. Por que pode acontecer? O fato de, inclusive, se desencadear num orgasmo apenas por olhar. Porque o sexo, ele não é físico, ele é mental. Semental, vamos dizer assim. Na antropogênese, a gente fala da primeira raça, a celular, mas não é celular como a gente conhece hoje. Não são células físicas. São bolas de energia micro. Depois disso aí, começou biparidade, a própria célula, como já ainda acontece hoje, por isso que eu te digo que a existência, a repetição, vida é outra coisa. Continua o mesmo padrão, células se dividindo. Né? Tem umas até que se dividem loucamente, fazem sexo né, às doideiras, que é chamado de câncer na medicina. Se transformou na segunda raça, que é a hiperbórea. A hiperbórea, né, o resultado do protoplasmático arcadiano se tornou no hiperbóreo, que é o ser, né, radiante, que hoje está na nossa aura. A gente não perdeu nada.
Então é o seguinte, voltando lá para o sexo, que daí o sexo formal começou aonde? Aí começou na Lemúria o sexo físico. Os seres, através de contato físico, se tornaram um terceiro. Mas quem é o culpado de haver esse tipo de sexo? Que aí lá na religião virou pecado. É a própria natureza que está programada apenas com a inteligência de procriar. Por isso que um homem, quando olha para uma mulher, a mulher vice-versa, olham e criam uma imagem irreal, mesmo sem tocar. E vai acontecer o mesmo processo libidinoso. Então imagina, o que é real? Você precisa ter outra pessoa? Claro que isso não é aprovado, pela consciência, ser consciente. Mas qual é a diferença entre eu ter alguém e eu imaginar alguém? Eu vou chegar no mesmo resultado. É lá o exemplo do bolo, por isso que eu fiz uma conexão aí. E quando a gente pensa, quem é que criou então essa natureza que só quer saber de procriar, não está nem aí? É esse Deus desdobrado, que muitos aí atacam o Jean-Paul Elan. Eu chamo, pela minha gnose antiga, de demiurgo, que já é Deus querendo estar, não ser. E começa para estar criando locações, criando universos, criando formas. Aí como é que fica? É como eu, por exemplo, fui tentar seguir o exemplo de Glaucon, que era amigo de Sócrates. Eu fiz a mesma pergunta descortinado da matéria, fora do corpo. Eu pergunto, qual a forma da beleza? Como fora do corpo? O corpo é muito atrasado, ele é muito denso. Aqui para você, por exemplo, se deslocar num planeta, ainda você vai chegar ao mesmo ponto, você não consegue sair do planeta, você precisa de tempo e dinheiro. Você precisa de movimento, você precisa de esforço, você precisa ter o equipamento. Fora da matéria, que é onde é menos ilusão, não quer dizer que ainda já seja a verdade pura e absoluta, você simplesmente tem a questão, pensou, tem a resposta automática. Muitas vezes quem vai responder é que é dúbio. Pode ser um elemental, um espírito desencarnado que não sabe de nada, porra nenhuma, desculpa a expressão, ou um ser elevadíssimo. Mas daí a gente pensa, o ser elevadíssimo é a mesma conotação de um filme que tem na Netflix. Vejam, Feios. É um nome até bem chulo, em que todo mundo tem uma imagem ideal do que é perfeição. E a perfeição, segundo o filme, é uma cidade tecnológica com todo o comodismo. Você já venceu até a gravidade, anda com veículos por propulsão atômica. E todo mundo é simetricamente perfeito. Chega um ponto que chega lá que eles não entram mais em contato com os ditos feios do filme, segundo a historinha. Mesma coisa no ser elevado, gente. Tu acha que quando ele vai chegar numa elevação tal, é tão longe em frequência, não em distância, que ele nem te ouve. Então não adianta você rezar, meditar, pede, tem esperança. Esperança é esperar, gente. A gente precisa de confiança em si mesmo. Então esses seres, eles não têm nem um código de linguagem para te entender. Porque a linguagem deles já mudou, eles já estão falando a linguagem do universo. Por isso que eles não vêm e acabam com todos os problemas, ou acabam com todo mundo, caso eles forem aversivos a essa criação como indevida. Então, voltando lá para a minha experiência, o que automaticamente, o automatismo do universo me responde? Quando eu pergunto qual a forma da bondade, o que talvez não foi respondido pela Glaucon, amigo íntimo de Sócrates, o filósofo grego, foi o seguinte: não entre na mente. É assim. A consciência não responde o que a mente quer ouvir. A consciência simplesmente é. Ela não sabe. Você não busca a consciência. A consciência, ela é tudo que existe, mesmo quando está inconsciente. Então, o culpado de existir esse sexo que levou ao pecado e toda a violência e tudo mais
foi um movimento do próprio Criador em sua sombra. Paz reverencial a todos.